Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um vlog para falar a respeito das minhas impressões após guiar o Citroën C4 Lounge Origine 1.6 THP, uma rara opção com câmbio manual do ano modelo de 2016, com baixa quilometragem, 2.200 km, e também falar um pouquinho a respeito de uma impressão que eu tive quando eu pude conduzir uma versão com motor semelhante, ainda sem ser flex, na versão Tendance, modelo 2015, com câmbio automático. Bom, o C4 Lounge ele chegou aqui no Brasil para substituir o C4 Palace em 2013. Ele veio com um conceito de desenho muito bonito, que eu acho que ficou meio que atemporal, apesar do já praticamente 5 anos de mercado sem nenhum tipo de alteração, mas é um carro ainda muito bonito, muito bem desenhado. Ele corrigiu diversas falhas do modelo anterior, né, do modelo que o antecedeu, principalmente quanto à questão estética, né, porque o C4 Palace era um carro meio que conceitual, esticado demais, era meio estranha aquela traseira dele, né? O C4 Hatch era harmônico, enquanto o C4 Palace não era. Então o C4 Lounge ele corrigiu tudo isso numa forma bastante elegante, muito bonita. Fora que ele ganhou uma altura maior do que a de um SUV. Vamos ser sinceros que o C4 Lounge ele consegue ser mais alto que um SUV em qualquer versão dele, porque ele é bem alto, né? Principalmente a dianteira. Eu acho que isso foi um trauma que a Citroën teve no C4 Palace, principalmente porque o C4 Palace adorava arrastar aquela frente, que era muito proeminente, né? Então eles corrigiram esses detalhes, o acabamento melhorou, o painel ficou numa posição mais convencional, mas nem por isso feio ou pior, ficou até bastante bonito e tem até um tom de curioso nisso. A Citroën chegou a comercializar aqui no Brasil por um tempo o DS4. O DS4 era de uma divisão de luxo da Citroën, que era baseado no C4, né? E praticamente o painel, o interior do C4 Lounge é muito semelhante com o do DS4, então isso é muito legal, isso traz uma estirpe, um diferencial para o carro. Quando ele foi lançado em 2013, ele podia vir com aquele ótimo 2.0 de 151 cavalos e 22 kg de torque, aliado a transmissões manuais de 5 marchas e automática de sexta. Já era o câmbio Aisin, né, como é até hoje, né, uma versão automática, mas a configuração daquela caixa no início irritava um pouco os donos, que é aquela configuração mais para o lado europeu, que gosta de dar uma segurada nas marchas, principalmente para, às vezes, quando você volta de uma ultrapassagem, o carro não soltar todas as marchas de uma vez só, né, para ele não ficar solto, anteceder antes de uma curva, né, ele segurar uma marcha. Mas enfim, o brasileiro não entende muito esse perfil, né, da caixa. Tanto que a caixa em 2015 ela foi modificada a ponto dela ser o padrãozinho, né, meio que japonês, americano, que ele solta as marchas o mais rápido que ele pode. Até porque a grande maioria das versões a partir de 2015 vieram com o motor 1.6 THP, então tinha muito torque, muita força desde baixo, né, 1400 RPM você já tem o torque total. Mas ele começaram a aparecer outros sedãs, ele nunca foi o topo da categoria dele, nunca foi o mais vendido, e ele ficou um pouco apagado dentro do próprio segmento, né? Essa versão Origine eu achei ela bastante interessante, por quê? O preço dela na época, esse carro não é mais vendido, né, comercializado 0 km, ele partia de R$70 mil. Trazia um motor 1.6 turbo, controles de tração e estabilidade, rodas de aro 16 que calham bem ao desenho do carro e não são excessivamente caras na hora de você ter que fazer uma troca de pneu. Só pecava em alguns detalhes básicos, por exemplo, ele não tinha uma central multimídia, nem um ar-condicionado automático ou bancos de couro como opção. Mas o trivial para quem gosta de dirigir como eu, ele tinha, que era um bom câmbio,
que é um câmbio para um sedã, tá? Não vamos entender que aquele carro ele não tinha uma pretensão esportiva, né? Então ele tem um curso um pouco mais longo, mas bastante preciso. É um manual de 6 marchas nesse caso, quando vinha com o motor THP. Uma posição de dirigir boa, um pouquinho elevado para o meu padrão, mas muito boa, e com uma qualidade que eu acho dessa plataforma da PSA muito grande, que é a questão da regulagem da coluna de direção, que é extremamente ampla. É impressionante o quanto o volante pode entrar para dentro do painel ou sair para ficar mais próximo do nosso peito. Então eu acho isso muito legal. É a melhor parte desse carro, na minha opinião. A dirigibilidade é muito gostosa, sempre vinha com piloto automático, né? Então era muito bom, né? E as trocas de marcha, você tem um câmbio longo, mas o carro tem bastante torque, ele lembra muito o Up TSI nessa questão. É um turbo também, né? Então ele empurra muito bem, você vai fazendo as trocas com um câmbio bastante longo. Não era cansativo para você dirigir na cidade, tá? Porque a embreagem só tinha um tiquezinho que eu achei, é que ela é um pouco rápida demais. Ela poderia ter um curso um pouquinho mais longo, né? Porque às vezes você acaba deixando o carro morrer no início, enquanto você está se acostumando a aquela transmissão. Mas no restante, muito bom. A iluminação dos faróis é excelente. Isso daí vale para os dois, tanto para o Tendance quanto para o Origine. E o desempenho, fantástico. Faz 0 a 100 em torno de 9 segundos na versão manual. Curiosamente, na versão automática, por ter relações um pouquinho mais curtas, ele consegue fazer aí em torno de 8 segundos e meio. São 166 cavalos, ou 173 com álcool, né? 24,5 kgfm de torque a 1.400 RPM, o que é um absurdo de força desde o início. Eu testei o carro com gasolina, então no ciclo urbano, essa versão manual, eu obtive médias de 12,2 km por litro de gasolina, que eu acho perfeito. Imagina que é um carro que tem quase 1.400 quilos, né? Com gasolina no ciclo de estrada, nessa versão manual, eu obtive 16,5 km por litro, andando a 110 km por hora com ar-condicionado ligado. Muito econômico, muito gostoso na estrada, mesmo sendo um carro manual em sexta marcha com giro baixo a 110, 120 km por hora. Você programa o piloto automático, ele não tem problema nenhum em retomar a velocidade, ele retoma com a maior facilidade. É muito torque, é muita força, e ele retoma com gosto. Você está em sexta marcha, vamos supor, a 100 km por hora, se você der pé até o fim do curso do acelerador, o carro vai disparar, você vai chegar a 140, 150 muito rápido, de uma forma muito gostosa. A suspensão é macia, mas faz curva, tá? Não houve entradas de piloto automático aí, desculpem, de controle de tração ou controle de estabilidade, né? Controle de tração às vezes até que entrou assim na hora de dar uma arrancada mais forte, mas ele é bem permissivo, tá? Ele não fica te travando, segurando, não. Ele te solta para sair mais rápido. Na versão automática que eu testei, essa já tem um tempo maior, porque foi um Tendance. Ele já tinha o câmbio mais soltinho, né? Ele era um modelo 2015, modelo 2016. Das adições, comparado a esse Origine que eu dirigi além do câmbio, tinha o ar digital, bancos de couro e uma central multimídia meio lerda. A única coisa que dava de diferença no interior do carro, tá? Na dirigibilidade o câmbio é muito gostoso, rápido, entendeu? Acelera até mais forte do que a versão manual, porque tem relações um pouco mais curtas, né? Até os 100 km por hora. No consumo, ele foi um pouco pior. Eu obtive médias aí de 10,5 a 11 km por litro de gasolina no ciclo urbano, e no ciclo de estrada ficou em 16,1 km por litro de gasolina, andando a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. A minha opinião: bom, se você quer um carro para andar na cidade, o automático é o perfeito, né? Muito torque, muita força, uma diferença de consumo mínima, entendeu? Se você é gearhead, você vai amar esse carro na versão manual.
porque é diferente, é incomum, é uma coisa que já não existe mais, é um prazer que não existe mais, uma plataforma média, que é uma plataforma mais sofisticada, ligada a uma transmissão manual. É muito gostoso, é realmente uma sensação que está se perdendo, né? Eu acho errado se perder, eu acho que tem que ter ambas as opções para todo mundo, né? Apesar da caixa automática e bicíclica, a Aisin, de 6 marchas funcionar muito bem, o câmbio manual dele também é muito gostoso. Claro que num trânsito muito pesado você vai se cansar, é inevitável. Mas mesmo assim, os engates são leves, a embreagem é leve, não é nada assim de outro mundo, né? Mas é claro que aí a pessoa acaba optando por uma transmissão automática no dia a dia. Na estrada você não sente, porque como é muito torque, a não ser que você queira dirigir esportivamente provocando o carro, você não muda de marcha. Você só muda na hora de fazer uma ultrapassagem, volta para sua pista e mantém. Até porque em determinadas situações de ultrapassagem você nem mudar a marcha muda, porque ele empurra bastante, né? Muito forte, muito gostoso realmente, né? Então é um carro bastante interessante e principalmente no mercado de usados. Por quê? É um Citroën, é um carro que tem uma derivação francesa, apesar de ser fabricado aqui na Argentina. E ele desvaloriza bastante, tá? Anualmente ele desvaloriza bastante. Por exemplo, eu comentei com vocês que esse Origine ele estava partindo em torno dos 70 mil quando era 0 km. Você já acha Origine com esse motor 1.6 THP na faixa dos 55 mil reais. O Tendance com motor 1.6 THP, transmissão automática de 6 marchas, você também vai encontrar mais ou menos nessa faixa, né? Um carro que custou praticamente 80 mil reais quando era 0 km, então desvaloriza bastante. Mas ainda assim desvaloriza menos do que o C4 Palace. O C4 Palace perdia um valor muito grande quando entrava no mercado de usados, né? Então isso foi também uma das correções que a Citroën conseguiu fazer no C4 Lounge. Em breve nós vamos ter, né, o C4 Lounge renovado. Eu acho que vai tirar um pouco da harmonia do desenho, mas aí quando ele chegar, aí eu começo a conversar com vocês e até mesmo conseguir um para poder fazer uma avaliação e falar para vocês as impressões que eu tenho do carro, né? Então é isso, pessoal. E também tem um detalhe, tá? O Tendance ele teve a opção 2.0 no início e depois ganhou a opção do motor THP, que agora é o padrão da linha. O Tendance THP ele só passa a ser interessante quando dos modelos fabricados a partir de dezembro de 2014, tá? Os anteriores a dezembro de 2014 ainda não tinham controle de tração e estabilidade. Então, se você for comprar um carro desses, tenha isso em mente, porque principalmente como é um carro que tem um desempenho muito forte, né, você tem que ter essa atenção, porque são controles que te dão maior segurança, né, na hora de você dirigir o carro. E também é uma incógnita na questão de crash test, porque nunca houve aqui na América Latina um crash test com o C4 Lounge, né? Visto que o C3 e o Peugeot 208, que compartilham plataforma, já levaram bomba do Latin NCAP, né? Eles não conseguiram manter o padrão de qualidade de construção do modelo europeu aqui no Brasil. Então tenham isso em mente, principalmente na hora que você for buscar um C4 Lounge, principalmente se for um Tendance THP, pegue o mais próximo possível de 2015 ou acima de 2015 para cima, que aí sim ele passa a valer muito a pena pela quantidade de acessórios que o carro tem, tá? Muita atenção também ao manual e aos manuais de revisões. Quanto à versão manual, ela é difícil de você encontrar no mercado de usados e ela não existe mais 0 km. É uma pena, mas vale a busca porque é um carro bastante interessante de se dirigir. Eu diria até que com um apelo um pouco esportivo quando comparado com o restante na categoria. É um carro realmente que interage muito, uma direção bastante direta, apesar do volante grande. É muito gostoso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo, se inscrevam no canal. Se vocês têm dúvidas, postem aí embaixo que com o tempo eu vou postando, respondendo. E se vocês querem algum carro específico, escrevam aí embaixo que eu tento arranjar para fazer um teste e falar a respeito das minhas impressões. Tá bom, pessoal? Então é isso então. Valeu!